Fala pessoal, tudo na paz, tranquilo? Estou aqui para a gente dar mais uma continuidade no nosso capítulo, nos nossos estudos. E hoje nós vamos falar sobre o Paquistão. Foi o módulo 58 da nossa última aula, né? É a continuação. O Paquistão e o Afeganistão estavam dentro do mesmo contexto da aula, né? Mas para não ficar muito extenso eu resolvi separar para vocês, ok? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre esse país que ele é bem enigmático, por assim dizer, né? O Paquistão, pessoal, está localizado no vale do rio Indo, ou seja, ele está na região do sul da Ásia e está no norte da Índia. Ele possui mais de 200 milhões de pessoas, é um dos países mais populosos do mundo. E a grande maioria, 97%, é muçulmana. E como nós já vimos, pessoal, por conta do conflito entre os muçulmanos e os hindus, né, houve a necessidade de separação desses povos, e quando teve a independência da Índia, em 1947, também aconteceu a independência do Afeganistão. É claro que durante esse contexto da divisão, né, surgiu fortes conflitos, principalmente na região da Caxemira. Mais para frente a gente vai estudar um pouco sobre a Caxemira, né? Foram violentas guerras por conta dessa separação. O Paquistão ele não abre mão do território, nem a Índia abre mão desse território. Bom, aqui é o Paquistão, né? Ele faz fronteira ao norte com o Afeganistão, a leste com a China, ok? Ao sul, né? Ao sul e sudeste com a Índia, e no extremo oeste, pessoal, com o Irã. Então, é um país aí com a maioria muçulmana, a maioria praticante do Islã, né? E é um país bem enigmático, por assim dizer. Isso aqui é uma imagem de Islamabad, a capital do Paquistão. Bom, o Paquistão ele é considerado, agora a gente vai entrar num tema bastante polêmico, tá bom? O Paquistão ele é considerado um dos países mais perigosos do mundo. E aqui eu coloquei alguns pontos delicados para que a gente possa analisar por que ele é tão perigoso. Ele possui uma política instável, marcado por muitos golpes de estados e assassinatos de líderes. Abriga vários grupos extremistas islâmicos, como a Al-Qaeda e o Talibã. Como nós já vimos, a maior parte da população é muçulmana. Para piorar a situação, pessoal, possui tecnologia de armas nucleares e armas de destruição em massa. E para piorar ainda mais a situação, essas armas encontram-se em condições de uso e muitos grupos extremistas querem ter acesso a essas armas. Possui um foco de tensão e conflito permanente com a Índia por conta da situação da Caxemira. E, como se não bastasse, a Índia também possui armas de destruição em massa, armas nucleares. Isso gera um conflito muito grande e constante na região. Os indicadores sociais são muito baixos. O índice de analfabetismo é muito baixo. E não existe promoção de educação pública por parte do Estado. Então, as famílias mais pobres, elas recorrem às madraças, ou seja, escolas islâmicas, que são acusadas de promover o radicalismo no país. Inclusive, muitos fundamentalistas, né, surgiram desses grupos, dessas escolas, né, dessas madraças. Muitas pessoas que hoje frequentam a Al-Qaeda e outros grupos radicais, né? E os indicadores sociais não estão só relacionados ao analfabetismo, não, né? Elevada pobreza, elevada mortalidade infantil, baixa expectativa de vida, elevada desigualdade social, né? Ou seja, isso mostra que o Paquistão tem indicadores sociais que precisam melhorar muito, sem falar numa economia subdesenvolvida. Agora, pessoal, o ponto negativo em que o Paquistão ficou muito conhecido e durante muito tempo foi por conta da violência contra as mulheres. De acordo com o relatório global de disparidade da ONU, em 2016, o Paquistão é um dos piores países do mundo para as mulheres viverem. Por que isso, pessoal? Porque é uma sociedade patriarcal, fundamentalista, mandonista, falocêntrica, na qual acredito que os homens precisam estar em posição de superioridade em relação às mulheres.
É muito comum situações como assédio, como casamento infantil, ataque com ácido, até mesmo surras que as mulheres levam, na verdade espancamento, né, por não obedecerem aos seus maridos, restrições a direitos legais, né, como divórcio, educação, liberdade de expressão, além de muitas mortes por atitudes que são consideradas desonrosas, ou como por exemplo o simples fato de conversar com outro homem ou recusar a um pedido de casamento, né? Tudo isso é bastante comum no país. Essa garota que vocês estão vendo aí é a Malala Yousafzai. Ela ficou conhecida, né, pela sua luta pelos direitos humanos, em prol dos direitos humanos, mas principalmente em prol dos direitos das mulheres, né? Ela formou um blog, começou a escrever para um site da BBC, né? E aos 15 anos tentaram matar ela no van escolar, né? O pai dela era diretor e dono de uma escola em que as mulheres poderiam frequentar essa escola. Rapidamente descobriram que ela escrevia esse blog, começaram a perseguir ela, tentaram matar ela, né? Mas ela sobreviveu. O pai dela teve que fugir com ela para a Inglaterra, onde ela vive hoje. Hoje ela é formada em filosofia. Hoje ela é uma das maiores ativistas dos direitos da educação das crianças e das mulheres no mundo. E foi foi a pessoa mais jovem do mundo a receber o Prêmio Nobel da Paz em 2014, né? Na época ela tinha 17 anos. Tem uma frase muito bacana dela, né, que é bastante conhecida. Uma criança, uma professora ou um professor, uma caneta e um livro podem mudar o mundo. Pessoal, é isso aí, né? Um vídeo bem curtinho. A ideia é que ele ficasse bem curto mesmo. Vocês, se ficaram alguma dúvida, se não entenderam, pode deixar nos comentários aqui embaixo. Bacana? Então tá bom então, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!